poder do Senhor, como é que a gente vai poder usufruir daquilo que a gente está pedindo? Como que eu posso? A Bíblia fala o seguinte, que meu povo peca ou erra por falta de conhecimento. Aí eu venho, oro, peço, busco, aí não recebo. Por quê? Nem pedir eu sei, nem buscar eu sei. Eu não aprendo na igreja nem o que é ter fé. Eu não aprendo a usar a palavra de Deus para o meu benefício. Eu reivindico uma coisa, mas nem reivindicar eu sei. Como o irmão Samuel estava falando, Deus tem para nós, Deus quer nos abençoar, mas Ele precisa que a gente lance a rede, né? Lança a rede, e é sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus. Então vai lá, meu servo, lança a rede sobre a minha palavra. E a profecia do Senhor, Isaías 53, os irmãos podem abrir, porque a palavra do Senhor ela se completa. A gente busca com fé e recebe. E Jesus esteve conosco em carne, habitou entre nós para que nós pudéssemos entender que os dias seriam difíceis, não seria tão fácil, mas com Jesus fica mais fácil do que sem Ele, não é verdade? Então Ele disse: vós tereis aflições, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo para convosco, porque vocês farão coisas maiores do que eu faço, porque o tempo dele seria curto na terra, mas nós teremos a vida inteira para adorar ao Senhor. Então aqui nós vamos ver sobre a profecia que Deus já prometia para nós, tá bom? Isaías 53, versículo 7. Primeiro a gente vai ler o versículo 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, aqui irmãos, a Bíblia fala que é todos, não é alguns, mas é todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Então, irmãos, assim, a gente continua vendo que a profecia do Senhor, de Deus para nós, é que nós estávamos desgarrados, mas Ele ia enviar essa ovelha para morrer em nosso lugar. Porque, irmão, naquela época, se matava uma ovelha, se matava um novinho, tinha que ser o quê? Perfeito, para que Deus pudesse aceitar o nosso perdão. Só que só durava um ano. Aí os homens vinham, faziam mais transgressões, faziam outras transgressões, e aí eles tinham que fazer o quê? Outra imolação, imolar o cordeiro, matar o cordeiro e derramar o sangue. Então Deus já estava cheio daquele sacrifício, e muita gente fazia sacrifício de tolo, fazia por glória, fazia por obrigação, fazia para, vendia os cordeirinhos, eles nem procuravam mais os melhores cordeiros, já compravam o que estava mais fácil. Então o ser humano sempre foi cheio de transgressão, ele sempre procurou agradar a Deus da melhor forma possível, né? Sempre na zona de conforto. O que é mais fácil? Eu estar em casa, lendo aqui 2, 3 versículos, já está bom, Deus está ouvindo minha oração. Aí eu vou só no culto de oração, porque lá eu recebo a minha bênção. Aí na quinta-feira, eu não vou estudar, eu não vou ouvir a palavra não, porque eu leio sozinho em casa, está bom demais, né? A gente está sempre se conformando, a gente está sempre se colocando na zona de conforto. Mas Jesus Cristo cumpriu por nós todo esse sacrifício. Ele foi maltratado. E nós cristãos, quando a gente for maltratado pela palavra de Deus, nós não devemos desistir, mas nós devemos insistir em falar da palavra, em buscar a palavra e proferir, professar, profetizar sobre a nossa vida.
Quando Deus fala, Ele cumpre. E aqui a gente vai ver que a nossa palavra é o que nos salva e a mesma palavra que nos condena. Quando eu abro a minha boca e me abençoo, eu sou abençoada. Quando eu abençoo meu irmão é abençoado. Mas quando eu abro a boca e falo que não devia ou calunio, eu mesmo terei o meu pago. Amém? Em Lucas 19 você vê esse versículo, que por causa da própria boca a gente tem o nosso pagamento, a nossa maldição, o nosso castigo. Mas pela nossa boca também, confessando, confiando, teremos o bem maior, que é a salvação. Então, irmãos, ele foi maltratado, mas ele aguentou tudo. Ele foi humilhado, mas ele aguentou humildemente e não abriu a sua boca. Ele não disse uma só palavra. Sabe por quê que Jesus não abriu a sua boca? Porque se alguém estava batendo em Jesus, se alguém me bate, eu não vou brigar, vou xingar. Então, automaticamente, quando eu abro a minha boca, eu estou lançando uma palavra de quê? De maldição. Ou eu estarei lançando uma palavra, quando eu abro a boca, de bênção. Mas Jesus foi humilhado e maltratado. Se ele tivesse aberto a boca naquela hora, quem triscou nele morreria. Se alguém que estava batendo, sacrificando, crucificando, ele poderia ter aberto a boca e a pessoa teria seu castigo ali. Mas Jesus não abriu a sua boca. E que hoje nós temos que abrir a nossa boca, teremos que saber o momento exato para poder falarmos. Assim como a ovelha, ela é levada para o matadouro, cortam toda a sua lã e ela não fala uma palavra. Por isso que Jesus nos compara com as ovelhas, porque nós somos mansos e humildes de coração. E aqui em Coríntios, podem abrir suas Bíblias aí, 2 Coríntios 4:13. Vamos aproveitar para manusear a palavra do Senhor e nós temos habilidade para abrir com rapidez a nossa Bíblia, amém? 2 Coríntios 4:13, porque isso também é uma aptidão. A gente vai saber onde é que está cada versículo, cada capítulo, pelo menos onde fica um livro após o outro. Isso é uma dádiva, é uma bênção. Então, 2 Coríntios 4:13, o poder da palavra. E vamos ler aqui. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, a única hora que ele abriu a boca foi quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele poderia ter castigado o povo naquele momento, mas não era essa a intenção de Jesus Cristo. A intenção de Jesus Cristo era o perdão do ser humano, de todos aqueles, tanto aqueles que maltrataram ele, como vão querer nos maltratar, como aqueles que perseguiram ele, como vão querer nos perseguir. E mesmo assim, o único momento que Jesus abriu a boca e falou que Pai, perdoa eles, porque é nessa hora, irmãos, que nós temos o nosso espírito de fé. Quando Jesus disse: vou deixar o Consolador convosco, não é isso? Então, ele deixou o mesmo espírito de fé para que a gente fale, para que a gente possa poder falar e criar. Irmãos, eu até publiquei um conhecimento que eu descobri agora, que a nossa orelha tem um formato de um útero, um bebê no útero. Né? Se a gente observar bem, por que será? Será que é à toa? Não é. Porque tudo que você ouve, você cria, você vai produzir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que está ouvindo. Esses fones de ouvido, essas músicas sem sentido, essas batidas que vão entrando no nosso cérebro e vai criando. Às vezes a gente ouve uma palavra mal falada e a gente deixa aquela palavra penetrar e nos dá o quê? Uma baixa autoestima, nos dá uma ansiedade, porque alguém te criticou, porque alguém falou alguma besteira, você aceita aquela palavra, deixa ela criar. Aí você faz o quê? Produz aquela palavra dentro de você e segura. Por isso que nós temos que vir para a casa do Senhor, ouvir dele, para que nossos
dois ouvidos pudesse absorver e criar dentro de nós frutos do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, olha, não se esqueça, em 2 Coríntios 4,13, o poder da palavra. Portanto, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso, e falei. Quando você falar, lembre-se que toda vez que você falar algo, você está produzindo, você está criando, porque nós temos o mesmo espírito de fé de Jesus Cristo, amém? Então tem hora que a gente vai ter que calar a boca, né? A gente tem que aprender. E a confissão de fé, pela mesma boca, Romanos 10:10. Abram suas Bíblias em Romanos 10:10. Quem tem uma caneta pode ir marcando que um texto é coligado com o outro, é a confirmação de cada palavra. A nossa confissão de fé. Quem já aprendeu a confessar a palavra do Senhor? Quem já aprendeu a fazer essa confissão de fé? O que é? É eu lembrar que estou andando no perigo, que é aquele Salmo 91. O que a Bíblia fala no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, irmãos, automaticamente eu habito no esconderijo do Altíssimo, amém? Então a palavra do Senhor fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu faço o quê? Eu vou confessar essa palavra. Eu creio que eu habito. Amém? Eu creio que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então eu estou protegida, eu não vou ter medo. Porque a raiz do medo é que está bem escondidinha dentro de nós. E a gente não pode ela ser maior do que a nossa fé. Amém? Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então, às vezes a gente pergunta assim: ah, mas você vai para o céu? Alguém a gente pode perguntar: ah, você está salvo? Ah, eu não sei, eu só vou saber no último dia. Mas o que a Bíblia nos ensina? Eu criei, por isso falei. Eu falo para produzir. E o que a Bíblia confirma lá em Romanos? Com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? E Efésios 1:6 também fala assim, ó: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, então quando a gente for abrir a nossa boca, vamos lembrar que a gente vai produzir o que temos em nós, o espírito de fé. Então eu digo assim: sobre a minha casa não há encantamento, sobre a minha vida não há maldição. Amém? Então quando você quiser, por isso que a gente tem que saber como é que eu vou para terça-feira pedir, aí eu vou orar: Senhor, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas Deus nunca me deu. Por que Deus nunca salvou alguém da minha casa? Por que Deus nunca salvou meu filho, nunca salvou meu marido, nunca salvou a minha mãe, que eu já oro por ela há 20 anos? Eu já oro pela minha mãe há 30, não sei quantos anos, não é isso? A gente não fala? Algumas pessoas não reivindicam, às vezes, essas palavras, sabe por quê? Espírito de fé de Cristo que está em nós, só abre a boca para duvidar. E aí você vai o quê? Você vai criar uma dúvida e vai continuar duvidando sem receber a sua bênção. Aí aqui fala assim, ó, em Lucas 18:27 fala: e ele, Lucas 18:27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui Jesus está se referindo sobre o quê? Sobre a salvação. A gente estava conversando em casa sobre isso, né? E mas fulano que não vai para a igreja, ou fulano que faz isso, que faz aquilo, não vai para a igreja, ele vai ser salvo. A Bíblia diz o quê? Que o impossível para mim é possível para Deus. Só basta que a pessoa abra a sua boca, não é fácil? Crer no coração e confessar a salvação. Daí em diante, o cristão escolhe vir para a casa do Senhor, ele escolhe fazer a missão do Senhor, e ele fala assim, irmãos, em Lucas 18:27, que o jovem rico, ele chegou até Jesus e disse: Senhor, como é que eu vou ser salvo? Aí Jesus disse: larga tudo que tu tem e me segue.
não era por ele ser rico, porque Jesus veio nos trazer riqueza. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, como Samuel falou, né, Samuel? Sobre riqueza. Então, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, os ricos não vão ser salvos, ao contrário. Nós que somos salvos, somos ricos e vamos morar numa terra celestial banhada de ouro e cristal. Alguém tem dúvida disso? Se alguém tem dúvida de que você é salvo aqui de todo mal, porque você habita no esconderijo do Altíssimo, não é isso? Então eu tenho toda a proteção. Eu sou salvo do mundo, eu sou salvo do pecado, eu sou salvo da prostituição, eu sou salvo de acidentes, eu sou salvo desde que eu fale e creia. Se eu não crer, eu não terei nada. Então, quando o jovem rico chegou perto de Jesus, a Jesus disse, né, larga tudo e vem. Porque quem larga tudo do mundo, Jesus vai dar o quê? Em dobro. E a riqueza de Jesus não lança medo. A riqueza de Jesus não causa dúvida, não causa o mal. Mas a riqueza do mundo é prejuízo para a humanidade, né? Por isso que o cemitério está cheio de gente rica, porque é ganancioso. Aí o jovem rico saiu da presença de Jesus triste. Aos discípulos disse, então quem vai ser salvo? Jesus disse, o rico pode ser salvo sim, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, irmão, se você tem alguma pessoa que você está orando para que Deus salve, profetize na vida da pessoa. Abra sua boca e diga, eu creio nesta salvação. Eu creio que a salvação do Senhor é para os meus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E coloque os seus familiares, coloque os seus parentes, coloque os seus amados nas mãos do Senhor, porque Ele vai salvar. Porque, lá em Lucas 19 fala, isto é impossível para o homem. É mesmo, é impossível uma pessoa gananciosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa fraudulenta se converter e ser salvo, né? Como o Zaqueu, que também era rico. Ele desceu daquela árvore. Olha aqui como Jesus fez. Zaqueu era muito rico, vocês lembram, né? Porque ele era cobrador de impostos. E Jesus fez o quê? Hoje me convém entrar na tua casa. Porque apesar de Zaqueu ser muito rico, mas ele tinha um coração humilde, um coração ensinável, um coração que aceitou a palavra do Senhor. O jovem não quis Jesus, o jovem quis a riqueza. Viram a diferença? Então eu escolho servir ao Senhor, abrir a minha boca e profetizar sobre a minha família. Porque para Deus nada é impossível. Em Hebreus 6,18 fala, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejam firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Deus nos propôs a salvação, deu o seu Filho para cumprir a missão, e nós só temos que receber, porque Deus não mente. É impossível que Deus minta. Então, graças a Deus que nós temos no coração o espírito de fé, o mesmo espírito de fé. Então eu falo e acontece, eu profetizo e recebo, amém? Então tudo tem seu tempo determinado. Então eu entrego na mão do Senhor e faço o que, irmãos? Descanso, porque eu confio. Olha que Deus criou a nação, criou o mundo, e Ele passou anos e anos prometendo a salvação, né? E num dado momento, Jesus Cristo veio, porque tudo tem seu tempo determinado. Amém? Então, irmãos, aqui só para a gente fechar esse aprendizado hoje sobre a palavra do Senhor, é quando a gente lê aqui, que foi falado também hoje sobre
fazer a palavra do Senhor. Serve mal, portanto, pela tua própria boca te condenarei. Está vendo, irmãos? Então, pela nossa boca nós somos salvos, mas pela nossa boca, que é duvidar do Senhor, é quando nós rejeitamos o domínio de Deus sobre nós. Nesse trecho é sobre a vida, é sobre os terrenos que o Senhor deu para os seus servos, e era para eles cuidarem daqueles terrenos, daquelas minas, multiplicar, né, e devolver para o Senhor. E uma pessoa recebeu e fez o quê? Escondeu, guardou bem guardadinho e disse: está aqui o que você me entregou, intacto, não mexi. Ele não rendeu, não granjeou, não cuidou, devolveu do mesmo jeito. Aí o Senhor falou: por que fizeste isso? Porque eu sei que tu és homem mau, vingativo, cruel. Que muita gente está aprendendo isso, irmãos de Deus. Estão aprendendo que Deus castiga, que Deus faz mal, que eu estou doente porque Deus fez isso, porque eu estou com a perna assim porque Deus fez. Então está como aquele servo mau, que não granjeia, que não bota a palavra de Deus para crescer, que não passa para frente o que aprendeu. Aí esse vai cair na mão do patrão mau. Então quando você vê uma pessoa dizer que Deus é justiça, que Deus faz isso, que Deus castiga, é porque ele ainda está naquela herança de que não granjeou nada para o Senhor. Aí o Senhor fala para ele, fala assim: tu sabias que eu era mal, tu sabia que eu ia cobrar, e mesmo assim não me obedeceu, mesmo assim tu não quis o meu reino, porque atrás desse Senhor disseram assim: não, nós rejeitamos o reinado dele, não queremos o reinado sobre nós. Então Deus é um homem bom. É um homem não, né? Deus é bom para nós. E essa representação, pode ver que ele fez o quê? Com um que granjeou muito, ele disse: ótimo, eu vou te dar 10 vezes mais. Para o outro que granjeou 5, vou te dar 5 vezes mais. Não é isso? Então Deus quer dar mais para nós, só depende de nós mesmos. Amém? Deus quer dar muito mais para nós, assim como ele fez com Jó. Jó perdeu tudo e ganhou muito mais do que ele tinha, porque ele creu e ele falou. Então fale, creia e fale do amor de Deus, fale sobre a sua vida, fale sobre os seus e fale bênçãos para que aconteça. Porque quando eu falo que Deus é mau, que ele vai me castigar, então você vai receber o castigo pela tua própria boca. Anotem aí, ó, Lucas 19, 22. Eu passei muito tempo procurando esse versículo e eu lembrava que eu li e fechei a Bíblia uma época e não sabia onde eu tinha lido. Lucas 19, 22. Pela tua própria boca recebereis o pago. Amém? Então sempre, eu lembro que eu li, eu era criança, adolescente, e eu li esse versículo. Então toda vez que eu via, que eu falava alguma coisa, eu tinha medo de receber meu pagamento pela minha própria língua. Lucas 19, 22. Pela tua própria boca recebereis o pago, meu pagamento, ou a condenação, ou a salvação. Então profetize, quando alguém perguntar: você é salvo? Eu sou salvo mediante a misericórdia e a justiça de Jesus Cristo. Amém? E a gente pode abrir a boca, porque para Deus nada é impossível. Amém? Irmãos, quem nesta noite tem o desejo de receber uma bênção ainda esse ano? A senhora ainda tem o desejo de ganhar? A senhora está com o desejo de ganhar, não é? Então, irmãos, vamos orar pela irmã Toinha nessa oração. Vamos orar pela irmã Toinha, irmãos, nesse propósito, pedindo a Deus uma bênção sobremedida, que Deus venha dar um fruto do casamento dela, do amor, para que ela possa entregar esta criança ao Senhor, para que ela possa depositar esse fruto nas mãos do Senhor, para que seus filhos cresçam na casa do Senhor. Amém? Vamos, irmã Tuíra. Pastor, faça essa oração. As irmãs que têm filhos, vamos orar pela irmã Toinha com a imposição de mãos na barriga dela.
Amém? Sobre esta palavra, nós lançaremos a rede. E a gente vai colher esse fruto do Senhor. A irmã Toinha Bandeira, Fernanda, Leide Mar, vamos impor as mãos na barriga da irmã, para que o Senhor deposite nela agora o seu fruto de bênção. Amém? Está sendo gravado. Está sendo gravado, que ela vai contar o testemunho na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está pegando Orar com a mão na barriga da irmã, para que Deus Glória a quer Deus. todo crescido, que Deus Glória a quer Deus. todo. Uma vez, irmãos, eu disse para a Toinha que eu fiz até um desafio com ela. Se Deus abrir a sua madre e a senhora gerar um filho, quanto tempo você tem de casada? 7 anos. Eu disse a ela que se ela quisesse, eu levaria ela até na emissora de Teresina, para ela dizer: olha, eu fui curado por Jesus na igreja Grande Terena Renovada. Eu quero dizer para toda Teresina que está me ouvindo que Deus ainda faz milagre. Se a senhora aceitar esse desafio, essa criança, eu profetizo, nós profetizamos que vai nascer e nós vamos lá. Amém? Está feito o acordo? Está gravado? Glória a Vem Deus. aqui, presidente Estácio. Mais um nome de Deus aqui. Irmãos, Deus faz aquilo que a gente não pode. Senhor, abençoa tua serva. Senhor, nós estamos